Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia lindo que o Senhor nos concede, para que nós venhamos aqui, ó Pai, e fale de Ti, mas fale em espírito e verdade. Palavras espirituais com palavras espirituais, como a Tua palavra diz. 1 Coríntios 2, 12 ou 16, temos a mente de Cristo e conferimos coisas espirituais com coisas espirituais, para que aqui nós não venhamos colocar aqui fermento, que era da lei de Moisés, dentro da palavra da graça, porque a Escritura se cumpriu. Quando aqui eu leio Lucas 24, 44, ali se cumpriu a Escritura, para que hoje nós viéssemos entender o mistério. Então, meu Pai amado, aqui uma confissão de fé, eu creio e falo. Como Paulo falara lá, primeiro século, eu criei, por isso eu falei. A salvação é um dom do Senhor para conosco. O Senhor nos abriu a mente para que nós venhamos entender a palavra em espírito e verdade. E no nosso coração o Senhor está para nos ensinar. Por isso o Espírito Santo desceu do céu e veio morar em cada vida, porque igrejas hoje, sempre foi vida. Só que eu não tinha esse entendimento. Eu pensava que igreja seria 4 paredes, onde ali um homem domina aqueles membros que ali vão, ensinando uma doutrina que não vem do Senhor. Quando do Senhor vem o amor, o perdão, a paz, a alegria no coração, que é o Espírito Santo em nós, desvendando o mistério que outrora estava oculto e hoje no nosso coração. Houve uma salvação da cruz para cá, que é a salvação da mente, que nós aqui temos. Temos uma mente carnal e uma espiritual. Antes de eu conhecer a Tua palavra, eu estava na mente carnal. Eu estava no mundo secular. E vim para o religioso e agora estou na Tua graça, no Teu amor, no Teu evangelho, de poder, de amor e moderação. Não segundo as minhas obras, mas as obras que o Senhor fez lá na cruz e nos deu aqui um reino inabalável, onde aqui o reino é do Senhor, o reino de Deus. Por isso, não me busca aqui, nem ali, nem lá. Eu vou estar dentro de cada coração, ensinando sempre o amor e o perdão. Já faz parte aqui do nosso ser, com a postura, com a determinação, uma conduta, um ser espiritual já aqui. Desculpa aqui, onde habita o Pai, entrelaçado com o nosso espírito, para entendermos que Deus é soberano e é fiel, mora no nosso coração e está nos céus. E aqui estamos para falar de Ti. Nos oriente, fale conosco, Senhor Jesus, em nome do Pai. Eu creio, recebo, tomo posse das bênçãos nesse dia 7 de janeiro de 2026. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Quando nós oramos, falamos com Deus, um grande milagre hoje aconteceu. Deus nos ouviu, somos filhos de Deus. Quando nós oramos, falamos com Deus, um grande milagre hoje aconteceu. Deus nos ouviu, somos filhos de Deus. Toda obra pronta Ele consumou, trouxe para nós o reino do Filho do Teu amor, Cristo Jesus. No nosso coração chegou, Cristo Jesus, no nosso coração chegou. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por essa manhã linda e maravilhosa, que o Senhor nos ensine, Pai, a Tua palavra em espírito e em verdade. Meu amado irmão, começando, a palavra aqui da justiça, da fé, do amor e do perdão no nosso coração. Vou começar com o Evangelho, O Evangelho dado a Paulo, Paulo veio ensinar o Evangelho,
que a ele fora revelado. Né? Deus não revelou o evangelho a Tiago, nem a Pedro, nem a João, a nenhum desses Deus revelou. Isaías, Jeremias, Daniel, não ali, eles foram profetas, né? Inspirados por Deus para trazer as profecias que completaria até na cruz. Então, João, Pedro e Tiago aos judeus e Paulo aos gentios. Por isso, 12:9, segundo Coríntios, Deus falando com Paulo, através do Espírito Santo, na vinda dele, ressurreição e na vida. Né? A minha graça te basta, Paulo. Então, Paulo tinha um espinho na carne que afetava ele, como eu tenho na minha, e você tem na sua. Mas a graça basta. Então, você, quando crê, você tem dentro de você o Deus vivo, que é o poder. Então, aqui, né, 8:1 de Romanos, para começar, transição da lei para a graça. Aqui não é lei de Moisés. Paulo aqui explica, né? Lá em Roma, o que aconteceu da cruz para frente, né? Então aqui ele vai explicar e você vai entender o porquê ele falou isso. Hoje, muitas igrejas, né? Congregação do homem, o que ela faz? Ela condena, ela bota um membro de castigo, porque lá existe uma hierarquia para com aquele povo de cada congregação, né? Assembleia Universal, a Testemunha de Jeová, a Batista. Então eles têm uma doutrina, né, que não vem de Deus, uma doutrina pura de Deus para conosco. E quando é que eu falo pura, sem fermento, sem dízimo como dinheiro, sem batismo nas águas, né? Porque o velho homem ficou na cruz, não ficou nas águas. Guarda de sábado, essas coisas assim, né? Quando as pessoas fazem isso, guardar o sábado, ir para o monte, buscar o Espírito Santo, essas coisas assim, é desnecessário que faça. Porque tudo aconteceu na cruz. Eu vou dar aqui eu vou aqui expor a palavra de Deus em Espírito e Verdade, para você entender aqui a tensão da lei para a graça. Quando Paulo vem com o Evangelho, tem um atrito no livro de Atos. 21 de Atos, ali Paulo chega com o Evangelho e Tiago impõe uma regra a Paulo, que ele tinha que fazer um voto, rapar a cabeça e dizer que ele ainda estava debaixo da lei. Ele não estava debaixo da graça, mas só que a graça estava chegando, o Evangelho chegando, que são boas novas, né? Evangelhos são boas novas. A lei de Moisés, tudo é velho. Então, se você tem que esquecer das coisas passadas, aquilo que passou ficou para trás. Ficou velho, né? E terminou. Por isso que Paulo escreveu 10:1, né? De Romanos 10:1 ao 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, pode ser o católico, pode ser o espírita, pode ser um de nós. Eu cristão, você evangélico, você crê. Então, o fim da lei é Cristo. Só que você, me entenda bem, você, o modo de falar, está numa religião que guarda a lei de Moisés. Ali tem uma hierarquia, ali tem uma doutrina que vem dos homens. Ali eles tem igreja que tem uma meta de conseguir 5.000 por dia, 10.000, até 50, para poder apresentar o dono da igreja, que é lá o pastor ou o bispo. Mas aqui não. Aqui o dono da igreja é Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Deus. E esse não quer dinheiro. Então, quando eu aqui peço dinheiro, eu estou transgredindo a palavra de Deus, né? Eu estou aqui blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Ele falou que o meu reino não é desse mundo. E o maior perigo do mundo, né, desse mundo que está, é o dinheiro. É a ruína do homem que só pensa no dinheiro. Ele não prega por amor, não prega por perdão, não prega por paz no coração dele, porque ele fala que o amor não dá dinheiro. Não é assim? Mas só que o maior dom de Deus para conosco é o amor dele para conosco. Então, aqui entendendo 8:1 de Romanos, nenhuma condenação há, né? Nenhuma condenação o pendor do Espírito. Então, Paulo veio pregar o Evangelho que é, né, ensinado pelo Espírito Santo. 8:1 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se não há condenação, por que condenam? Da doutrina do homem.
Tem uma regra, tem uma hierarquia lá. Então você é condenado. Você ali senta no banco da disciplina, né? Porque ali o pastor disciplina. Você não pode tocar, você não pode tomar Santa Ceia, você não pode, mas você tem que dar o dízimo. Aí, entendeu? Não corta o dízimo tem que dar. Então, várias regras lá para que você atenda o pedido do pastor. Então ali eles induzem as pessoas ao erro, não ao acerto. Aqui não, aqui Paulo prega a verdade, né? Para você entender. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, já te livrou. Por isso que o final da lei é Cristo, para a justiça tem que crer, da lei do pecado e da morte. Então, ele livrou de tudo isso. A lei terminou, teve um fim para que a graça viesse e morasse em cada coração, tendo sempre amor e perdão. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma, a lei estava enferma, né? A lei de Moisés estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, né? Em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então esse pecado aqui era a transgressão da lei. Eles transgrediam a lei e na cruz tinha que ser tirado. Então Jesus tirou na cruz e trouxe vida à igreja, né? Eu vou ler daqui a pouco, né? Números 12, versículo 1 e 2, como eles transgrediam lá. E veio para o judeu, o povo de Israel, a sentença que Malaquias capítulo 1, versículo 1 está ali. Para o povo de Israel, uma sentença para eles, que eles transgrediam a lei e cometiam o pecado, cometia muitas coisas lá erradas que Jesus já condenava. Então, na cruz, ele veio como juiz e julgou Israel. E os justos resplandeceram, como hoje aqui nós. Somos justos porque justificados pela fé. 5 de Romanos, temos paz para com Deus. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. 4. A fim de que o preceito da lei se cumpriu. Lucas 44. A Escritura se cumpriu. O próprio Jesus leu a Escritura em nós, que não andamos segundo a carne. Está vendo? Não, aqui eu sou um espírito no corpo de carne. Eu não ando aqui segundo a carne. Porque se eu andar segundo a carne, eu vou passar pelas águas de novo, batismo das águas de novo, vou tomar Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é para ajudar, vou dar o dízimo, vou guardar o sábado, vou fazer muitas coisas que o homem induzem que façamos. Mas Deus fez tudo por nós e nos trouxe um reino inabalável. Mas segundo o Espírito, andamos segundo o Espírito. Por isso o Espírito aqui está pronto para Deus. O corpo de carne volta à sepultura, do 7 Eclesiastes, e o Espírito volta para o Pai, que nos deu. 5. Por quê? Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. É o homem terreno que pratica ali, o que é? Ele pratica, né, quebra de maldição, ele pratica campanhas, que nem escrito aqui está. Então ali as pessoas vão fazer tudo isso lá, porque eles impõem que faça, para que Deus abençoe. Mas acontece que nós já fomos abençoados, da cruz para cá, a bênção chegou até nós. Cogito das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então até aqui, para você entender como que é as coisas, né? Então, agora, da cruz para cá, nenhuma condenação há, por quê? Jesus veio e ergueu as igrejas, que somos nós hoje, são vidas. Por isso eles lá esperavam, né, para a salvação. A salvação já está garantida para nós, porque ele abriu nossa mente e nós não estamos mais no mundo secular e no religioso. Estamos em Cristo, para que sermos nova criatura. Então, transição da lei para a graça de novo. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que eles tivessem sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Veja só, várias vezes desde a fundação do mundo. Mas só que, com uma só oferta, ele fez o quê? Aperfeiçoou a igreja. Hebreus 10, 14. Então a igreja está aperfeiçoada, está purificada, está consagrada, está plantada na rocha. Quando você entende o Espírito Santo em você, que já te deu toda a dádiva e todo o poder do mundo. Agora, porém, ao ser cumprido os tempos, se cumpriu a Escritura. Os tempos se cumpriram.
Porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então o pecado foi aniquilado. Ele tirou o pecado. O juízo foi para os judeus e justiça para nós. Por isso, Romanos 6, 13 e 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Por que não terá? Olha o verbo. Estamos debaixo da graça. Debaixo da lei, tudo acabou. Para que você aqui fosse ensinado pelo Espírito Santo, para aprender a graça de Deus. 27. E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ele veio como juiz e julgou Israel. O juízo passou na cruz. O juízo hoje é na nossa mente. Aqui eu sempre cito Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele cometeu muitos atos errados e hoje paga um preço. Então o juízo hoje está na mente dele. Então ele foi, né, condenado na mente. Então se nós praticamos um ato errado, né, que seja do quilate, do que Bolsonaro cometeu, é pior para nós. Quando é um caso pequeno, você também paga um preço. Por quê? Você está adulterando a palavra de Deus. Se nós aqui, né, esperássemos com paciência no Senhor, né, como diz a palavra, se Bolsonaro esperasse com paciência, terminasse, né, aquilo tudo numa boa, numa paz, né, a paz de espírito, e ele agora, em 2026, né, voltasse, né, a ter de novo a sua candidatura, ele disputava, de repente ele ganharia, mas ele não, ele se afobou e quis dar um golpe. Então isso aí, todo mundo tem que saber, isso foi verdade, isso não foi mentira. Então aqui temos, né, a lei dos homens, que nos condena. Então aqui não posso praticar um mal e eu venha sofrer um dano. Eu trabalhei quase 50 anos de carteira assinada. Nada que desabonasse a minha conduta, porque se eu tivesse feito algo errado, eu trabalhei armado muitos anos, tá? Então, se eu cometesse um ato errado ali, eu estaria pagando um preço, mas Deus nunca deixou que eu cometesse para que eu viesse e falasse dele em espírito de verdade, em amor e perdão no meu coração. Então, o juízo hoje é na nossa mente. Uma separação dentro de uma casa, mulher com homem, vai gerar problema na mente dos filhos, do marido e da mulher, porque às vezes não vão aceitar a separação. E muitas vezes acontece uma morte. Aí vem o juízo na mente das pessoas. Para entender, o juízo foi na cruz. Nós já estamos consagrados, purificados, na rocha plantada. Deus nos ama, porque Ele é nosso Pai, Ele é Pai dos Espíritos. 27. E assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Então ele apareceu lá para tirar o pecado de muitos. Ele apareceu sem pecado. Apareceu ou não apareceu? Apareceu. Tomé, mão marcada com cravo. 20 e 26. Eu sou Jesus Cristo. Voltei para testificar que eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Senhor. Eu sou o próprio Deus. 14, 9 de João. Filipe está há tanto tempo comigo que não conhece o Pai. O Pai estava em Jesus. Ele se fez carne e veio como filho, mas ele era o próprio Pai, para nos ensinar hoje aqui, em Espírito de verdade, a sua palavra, para que nós não viemos colocar aqui fermento na massa. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, tudo aconteceu na cruz. Agora eu vou entrar aqui na lei de Moisés. Eu vou entrar aqui na lei, eu preguei a graça, preguei o evangelho puro, para que você me entenda. Agora aqui, falta de sabedoria, falta de inteligência e de conhecimento. Porque quando Jeremias escreveu lá 3,15, eu vou enviar pastores com entendimento, sabedoria e inteligência. Tá? Paulo foi o primeiro, creio eu que foi o primeiro a pregar a graça, que nós aqui aprendemos com Cristo Jesus, que passou a revelação para o apóstolo Paulo. Por isso, Romanos capítulo versículo 1, ele foi separado para pregar ao gentio. Então aqui Nicodemo, né, visita Jesus. Vamos aqui no 5, né, para não ficar muito longo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar aonde? Reino de Deus. Onde é o reino de Deus? Dentro do nosso coração. Aqui
Jesus fez casas aqui espirituais, onde aqui ele habita. Ele falou para a mulher, para os fariseus lá antes da cruz. Lucas 17:20, antes da cruz. Não me busque aqui, nem ali, nem lá. Quer dizer, no deserto, no Egito, no Por Jacó. Porque eu vou estar dentro de vós. Ele veio morar dentro de nós. Então fez igreja aqui gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no Espírito. Efésios capítulo 5, 6, 7, transição da lei para a graça. Então a casa está aqui. É uma casa espiritual, onde aqui ele mora e nós entendemos a tua palavra. Então tem que nascer da água do Espírito para entrar no reino de Deus. Que é aqui mesmo onde você mora, na tua casa, no teu trabalho, com sua conduta e com sua postura. 6. O que é nascido da carne é carne. Pastor terreno, faz isso, faz aquilo, avental de Paulo, lenço de Paulo, arca de Noé. Então muitas coisinhas que a pessoa pega lá e traz para casa, porque o pastor vende uma água, né? Que é da SEDAI, que é do poço. Não, mulher, a água que eu lhe der, essa água fluirá dentro de você de água viva, que é João 4, do 6 em diante. Essa água jorra dentro de nós hoje. Por quê? Ela é viva dentro de nós. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos aqui, já temos o Espírito em nós. Por isso nos foram outorgados. Romanos 5,5. Aquele que não entende, eu sei que muitos não entendem. E procuram aqui até me criticar. Mas aqui eu treinando a palavra, treinando a você um entendimento. Eu aqui prego e Deus revela. 7. Não te admires de eu te dizer, importa vos nascer de novo. Tá vendo? Importa vos nascer de novo. Quando é que a gente nasce de novo? Quando tem conhecimento, obediência e sabedoria. Romanos 6,3, está lá. O nosso velho homem ficou naquela cruz, onde aqui nós recebemos o amor do Cristo, o nosso lindo e abençoado Senhor Jesus Cristo. 12:1, 2 de Zacarias, né? Malaquias capítulo 1, versículo 1, ali a sentença foi para o povo de Israel. Aqui vai repetir, a sentença para o povo de Israel. A salvação de Jerusalém. Jerusalém seria sitiado e ali eles passariam por tribulação, como eles passaram, e Jesus vem e faz casas aqui, no nosso coração. João 14:1. 12:1 e 2 de Zacarias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra o Brasil. Não, contra Israel. Era tudo para Israel, primeiro século. Aquela geração que vivia lá. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. O espírito aqui dentro de nós, para que nós testificamos do Senhor. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear, tá vendo? Não é bebida forte, não. De tontear para todos os povos, em redor e também para Judá. Durante o sítio, foi sitiado Jerusalém, ou contra Jerusalém. Então, tudo era para lá. Então, as pessoas não entendem, porque o pastor não vai ter esse trabalho de ler isso para você. Essa é a realidade. Então, nós aqui lemos e entendemos, né? Toda a Bíblia, por quê? Nos foram outorgados o Espírito Santo. E aqui 24:1, né? De Mateus, a vinda do Filho do Homem. 24:1 de Mateus, né? Aqui, o templo destruído em Jerusalém. Foi sitiado e ele vem e destrói o templo. E João fica para escrever o Apocalipse, João 21, do 20 em diante. 24:1 de Mateus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a questão do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, ele fez o quê? Ele fez casas aqui. O templo feito por mãos humanas destruiu, para que aqui fôssemos casas de Deus e entendêssemos. 1 João 3,8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir toda obra do diabo. Na cruz ele matou
2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Jesus participou para que por sua morte de cruz destruísse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. E 2,15, libertou todos para viverem livre aqui, diante de Deus. Mas o pastor prende lá e você fica lá escravo do pastor. Então, entendendo a graça, o amor e o perdão, você começa a se inteirar do Cristo no teu coração. A vinda do Filho do Homem. 23, 24, 29 de Mateus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, a estrela cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso no primeiro século aconteceu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, primeiro século, já aconteceu lá, sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 21. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aquela geração passaria pelo juízo, passaria por aquela tribulação, e Jesus traria a justiça para nós. Então nós entendemos que tudo aconteceu lá. 24, 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração de lá, primeiro século, tá? Povo de Israel, sem que tudo isso aconteça. 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, as palavras estão aqui. Então, 21 de Apocalipse, versículo 1, 2, 3, 4, 5 ali, ele chegou às lágrimas daqueles que lá estavam. E trouxe o quê? Nossa nova terra, onde aqui você mora já com Cristo no teu coração, por você ser igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, que não tem defeito. Por isso ele falou, Hebreus 23, oh meu Deus, obrigado Senhor por essa palavra, eu creio, recebo no meu coração. Hebreus 9, 23, 24, o Espírito Santo não entrou em santuário, fez de mãos humanas, porque ele viria habitar em nós. Por isso 14 de João, ele fez casa aqui, veio morar aqui. Ele falou, não turva vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, não teria dito, vou para o Pai. Quando ele vai para o Pai, ele faz morada aqui na terra, para que aqui possamos entender o católico, o espírita, o evangélico, aquele que não pensa igual a mim. Mas eu vou encontrar pessoas aqui que pensa igual a mim e entende o evangelho como eu entendo. Por quê? Você já entrou aqui, nossa nova terra, nova criatura, nasceu da água do Espírito. Isso é de Romanos, batismo da cruz já está dentro de você. Por isso Deus dentro de você habita, para te ensinar. Quando nós oramos, falamos com Deus, um grande milagre hoje aconteceu. Deus nos ouviu, somos filhos de Deus. Ele é nosso Pai, por isso Ele é a paz do Espírito. Aqui nós nascemos de novo para entender que o Evangelho é de poder, de amor e moderação no coração, como você vai ler, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então temos que aqui combater o mau combate, como Paulo combateu, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele combateu o mau combate, completou a carreira e guardou a fé. Por isso que a fé ela veio para nós, para que nós possamos aqui sair do meio desse povo que está secular, para entrar aqui, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, você está de pé, Deus é contigo, jamais te deixa, jamais te abandona, porque Ele quer que você ame a Ele primeiro e o próximo em segundo lugar, para que você possa estar aqui assentado a ouvir Ele falar. Por isso Ele falou, vinde você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. 11, 28, 29 de Mateus, antes da cruz. Ele te aliviou, você aqui passou pela porta, sentou e Deus te chama pelo teu nome. Oh, glória, obrigado, Senhor, por essa palavra. Dê um like, espero que você entenda e receba de Deus essa palavra no coração, porque aqui nós pregamos e Deus revela. Glória a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai.